Tem uma pergunta do Lorenzo ali. Cheguei há pouco, mas como está a sondagem do Inter para a janela? Eu vou me valer das informações do Juliano Machado, do Lucas Colar, de todos os caras que acompanham o Inter de perto. Todos eles não estão dando nenhuma informação concreta, assim, né? Sabe-se quem as posições que o Inter procura, mas não tem nenhum nome pipocando no Inter, né? Apareceu o nome do Irala, já está indo para um time do mundo árabe, né? Apareceu o nome do fulaninho, mas não tem nada concreto. A meu ver, vou dividir com vocês aqui uma impressão que eu tive no início do ano. A meu ver, tanto o Inter quanto o Grêmio, eles vivem hoje um momento em que as negociações não vazam por duas razões. Eu vou esperar minha imagem melhorar aqui para não derrubar vocês. Ó, teve uma galera que viu os cortes da live anterior e disse assim: pô, Jeremias, tem que mudar essa TechPix aí. Meu irmão, eu tô fazendo a live com um iPhone, o que me quebra é a internet. Eu vou ter que falar com a minha operadora para aumentar meu pacote de internet. Aí eu aumento o pacote de internet, eu pago mais do pacote de internet e mesmo assim essa porcaria vai continuar assim. Mas eu vou tentar. O que eu dizia para vocês é o seguinte: a janela do início de 2025 e essa do meio do ano, a meu ver, essas duas janelas mostram que as coisas não estão mais vazando em Grêmio e Inter. Pontualmente vaza alguma coisa. Ah, estamos tentando contratar o fulaninho. Mas na maioria das vezes não vaza. E por dois motivos. O primeiro, Grêmio e Inter entenderam que eles estão num degrau abaixo. Então, quando eles vão concorrer hoje para contratar qualquer jogador, eles saem atrás. Se eles saem atrás, eles precisam ter o sigilo como um diferencial. Eles não podem alarmar o mercado que eles acharam um bom jogador em reta final de contrato ou descontente, né? Aí vocês vão me dizer, mas todo clube tem um departamento que olha jogadores e tal. Sim, todo clube tem. Mas o Grêmio, o Inter, o São Paulo pode encontrar, não só pela pesquisa, mas pelo networking, um negócio mais viável. E o segredo é a alma do negócio. Então, esse motivo faz com que o Grêmio e Inter não vazem nada. Esse é o primeiro motivo. Por quê? Se tem menos dinheiro, se não está competindo no primeiro escalão, como é que ganha? Criando um projeto, chegando no cara antes dos outros e convencendo o cara num processo de convencimento que pode levar tempo. E se for feito antes dos demais e com mais artifícios, pode convencer o cara. Esse é o primeiro ponto. O fato da gente não ter mais tantos detalhes do jogador, de proposta e tal, passa por isso. Grêmio e Inter entenderam que eles precisam se fechar e não podem mais falar abertamente ou nas entrelinhas sobre os alvos que eles procuram. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com a gente aqui. Hoje, 99% dos jornalistas ou criadores de conteúdo, eles emitem opinião. Ah, o fulaninho errou o passe, meu Deus do céu, não pode ser titular. Ou a contratação foi uma merda, como é que o cara contrata e paga isso? Ou o treinador fez a escolha errada, não sei o que, 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 não sei o que lá. A partir do momento em que tu opina, tu entra num conflito. Por quê? A fonte primária do repórter, do jornalista que cobre o clube, é o dirigente. Essa é a fonte primária. E o que eu estou dizendo aqui é uma obviedade. Então, por que essa fonte primária, que é o dirigente, vai dizer para esse criador de conteúdo que emite opinião e muitas vezes a opinião ataca ou desqualifica o dirigente? Por que ele vai dizer para esse cara que está contratando o fulaninho? Tem um conflito ali, entende? Se o criador de conteúdo emite opinião, como que ele vai ter uma relação de confiança com a fonte? Para que a fonte diga, ó, eu estou contratando o Joãozinho Manuel.
para jogar na lateral esquerda do meu time. O negócio é assim, 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 assim. Ele vai olhar e vai dizer: "Pô, aquele cara lá me malha a cada 3 dias. Aquele cara lá tá falando sem entender por que que a gente contratou o atacante por empréstimo, porque era a única opção que tinha no mercado e era o que a gente podia pagar, e ele não considerou isso, não veio falar comigo e tal. Então é o seguinte, quer saber? Azar, não vou falar para ele". Então, além do Grêmio e do Inter olharem que estrategicamente eles não podem mais vazar o negócio, tem um conflito aí. Hoje, a comunicação, ela é muito baseada na opinião das pessoas. E a opinião é conflitante com a apuração. Como que o dirigente vai dividir com o cara que está ali, se o cara que está ali, ele está cumprindo um papel que já não é mais só de reportar, é de opinar também. Aí vocês vão me dizer: "Então a culpa é da imprensa, que não sei o quê, não sei o quê". Também. E aqui eu confesso para vocês que eu estou refletindo sobre isso e eu não cheguei à conclusão. Aqui para mim é ovo ou a galinha, o que que veio primeiro? Todo mundo começou a dar opinião porque, é o espírito do tempo, ou todo mundo começou a dar opinião porque o público quer saber a opinião de quem está aqui? É isso que para mim não está claro ainda, o que que veio primeiro. Se é esse lado dizendo: "Agora eu vou dar opinião e azar", ou se é esse lado aí dizendo: "Não, mas eu quero saber o que que tu acha". O fato é que, qual for o caminho, o destino é todo mundo dá opinião hoje, e a opinião ela gera um conflito com as fontes, que aí não dizem, além da relação, por um ponto estratégico. E aí o que que a gente tem? As principais contratações de Grêmio e de Inter em 2025 foram noticiadas por jornalistas de fora de Porto Alegre. Ou é um cara na Argentina, ou é um cara em São Paulo, ou é um cara no Rio, que deu detalhes, que passou a limpo a proposta no papel timbrado. Ah, são tantos milhões em tantas vezes, assim, 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 assim. Ou é o Vene Casagrande que dá, ou é o André Hernan, ou é o cara de não sei da onde, ou é o Merlo. Em Porto Alegre, em 2025, foram raríssimos os casos, raríssimos, e eu estou sendo gentil aqui para não dizer que não teve nenhum, raríssimos os casos de jornalistas que deram uma contratação em primeira mão do Grêmio e do Inter. E, a meu ver, passa por isso, por esses dois pontos. Pela estratégia de Grêmio e de Inter de não vazarem mais e pelo contexto da comunicação hoje. Faz sentido para vocês?